Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu venho trazer para vocês essa peça muito especial. Hoje a gente vai aprender a fazer essa maletinha, olha só que legal, gente, ó. É um tamanho bem legal aí para saídas rápidas, ela tem um bolsinho aqui, ó. Tá? Tem um bolsinho de fora e tem o bolso principal aqui. Uma ótima opção aí de venda, é um modelo que vende bastante. As meninas têm me pedido para fazer uma aula gratuita de uma peça assim, por isso eu trouxe para vocês, para presentear vocês nesse Natal. Mas antes da gente ir para a aula, se você não é inscrito no canal ainda, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho que fique logo aqui embaixo, que ativando esse sininho, você clica nele e assim você vai receber as notificações sempre que tiver vídeos novos, tá bom? Aqui no canal, os vídeos são voltados para iniciantes, de peças fáceis, dicas bem legais e importantes para vocês. Então não perca essa oportunidade de receber as notificações toda semana quando tiver aula nova disponível para vocês, tá bom? Vamos para a aula, eu espero que vocês gostem. Essa aula foi feita com muito carinho para vocês, tem um molde aqui na descrição para vocês baixarem, imprimirem e fazerem a maletinha de vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, que façam e vendam bastante. Bom, meninas, eu vou passar aqui para vocês brevemente sobre os materiais que a gente vai usar, tá? Deixando aí o lembrete de que todas as medidas vão estar na descrição do vídeo, eu vou deixar escritinho para vocês a medida de cada parte e o que vocês vão ter que cortar, a quantidade de tecido, a quantidade de manta e de TNT, tá bom? Pra não ficar falando no vídeo e o vídeo ficar longo. Aqui eu já estou um pouco adiantada com o meu material, tá? E eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o molde que vocês vão ter aí para fazer o download, que é a parte do espelho. Por que a parte do espelho, que é essa daqui, olha, ela tem os cantos arredondados, então eu achei melhor tá fazendo o moldezinho para vocês. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem e fazerem o download do molde, só que vocês vão ver que vai ser 2 páginas desse jeito assim, ó. Porque o molde ele tá repartido ao meio, não coube na folha sulfite, então eu dividi, tá? Ele tem as medidas aqui para vocês conferirem depois de impresso, precisa estar nas medidas certinhas aqui, igual o meu, tá bom? Preste atenção na configuração do computador e da impressora de vocês, tá? Então eu vou demonstrar aqui pra vocês, rapidinho, só como que a gente vai montar esse molde. Depois que imprimiu, a gente vai recortar bem em cima da risca, tá? Olha lá então, gente, esse foi o que eu cortei, aqui eu já tava um pouquinho adiantada com a outra parte. O que a gente vai fazer? No molde tem essa explicação, tá? Eu tô aqui com o molde parte 1, ó, e aqui tá escrito unir com parte 2, tá vendo? E no molde parte 2 também tá escrito, ó, unir com parte 1, então bem fácil. Esse unir, gente, é só encostar um pontilhadinho no outro, desse jeito aqui, tá? Encostei bem certinho, aí a gente pega a fita, vou pegar aqui, e a gente passa a fita aqui, cortei até um pedação de fita enorme, ó. Depois que eu coloquei essa fita, pronto, agora sim o molde está prontinho pra gente cortar os espelhos, tá? As outras partes vocês vão cortar aí seguindo as medidas, que é bem fácil, tá bom? Então aqui só falando sobre o molde do espelho e agora falando sobre o bolso, que é esse aqui. O que vocês vão fazer, gente? Depois que fez aqui o molde do espelho, cortou o que precisa cortar de espelho, vocês vão fazer uma dobradura aqui para cortar o bolso. A gente vai medir 6 centímetros da beiradinha pra cá, marcação de 6 centímetros e dobra, tá? Risca e dobra, e isso aqui vai ser o molde do bolso. Olha só, que é esse daqui, ó, tá? Mas vai ter medida na descrição também. Então aí, falamos rapidamente sobre o molde. Aqui eu dei uma adiantada. Tudo que é tecido principal, eu já estruturei na manta R2, tá? Ó, dos espelhos. Já estruturei, passei uma costurinha em volta, nas 2 partes dos espelhos, as 2 partes do canal do zíper e na parte do fundo da bolsa, que tá aqui guardadinho, ele é maior, tá bom? Então é isso.
Antes da gente ir pra máquina, eu quero dizer pra vocês que esse tecido lindo, maravilhoso que eu vou usar hoje, eu tenho ele disponível lá no meu site, pra quem quiser adquirir. E como eu fiz nas outras lives, nas aulas ao vivo, deu super certo, o pessoal gostou. Nessa aula não seria diferente, eu montei os kits pra vocês adquirirem, tá? Nesse kitzinho vem meio metro de tecido, meio metro de TNT 80, 1 metro de zíper e 3 cursores de bicicletinha iguais aos meus, que são os que eu vou usar pra combinar com o meu tecido. Olha que bonitinho, tá? Com esse kit, gente, dá pra montar uma maletinha e sobra um pouquinho pra fazer alguma outra coisa, tá bom? A única coisa que ainda não tem no site que eu tô procurando pra vocês é a manta R2, mas o restante dos materiais vão ser esses aqui, tá bom? Quem quiser adquirir o kitzinho assim já pronto, vou deixar o link aqui embaixo do meu site, vou deixar também o link pra falar direto comigo no WhatsApp, tá? Vai ter o kit com o tecido rosa e com o tecido marsala, que é lindo, 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 olha só. Tá? Só muda a cor do tecido. Quem por acaso quiser mudar a cor do zíper, precisa falar comigo no WhatsApp, tá bom? Entra no site e dá uma verificada no valor do kit, tá? Lembrando que essa aula tá sendo transmitida em dezembro de 2019, tá? Esses kits vão estar disponíveis à venda somente enquanto durarem os nossos estoques, então se você acessar o site e ainda não tiver mais disponível, é porque aí já passou muito tempo e já zerou aí do estoque, tá bom, pessoal? E lá no site também tem muitas outras coisas, outras estampas para quem quiser adquirir, tá? O que eu queria dizer pra vocês? Eu vou usar de forro o TNT, que é esse que vai no kit, o TNT 80. É um tipo de TNT que ele não é muito molinho, mas também não é muito duro, eu acho bem legal. Ele ajuda até a dar uma estrutura, tá? Eu vou usar ele também pra estruturar o bolsinho, tá bom? Vai ser o TNT. O forro vai ser todo de TNT, mas fique à vontade vocês aí, quem quiser fazer com tricoline, né, pra fazer um negócio mais bacana. Porém, fazendo aí o forro com TNT, você pode, porque ele é bem baratinho, né, então você pode vender a sua peça mais barato com valor mais acessível, fique a critério de vocês, tá bom? Então, dizendo aqui tudo sobre a nossa peça, a gente já vai pra máquina e vamos começar a costurar. Eu só não falei aqui sobre a minha etiqueta, tá aqui minha etiquetinha, que é feita lá no site do Ateliê da Ju Patchwork, eu vou deixar também o link na descrição. Quem quiser fazer a etiqueta personalizada bem bonitinha assim, tá? Então, começando a nossa aula, o primeiro passo que vocês vão fazer é, recapitulando, imprimir o molde, montar ele e cortar as partes, tá? O molde vocês vão cortar o espelho, as outras partes vão seguir as medidas e a descrição que tá aqui, que eu vou deixar escritinho bem direitinho pra vocês, tá bom? Quem tiver dúvida, posta nos comentários que eu sempre respondo, nunca deixo nenhum comentário sem responder, tá bom, meninas? Então, feito isso daqui, vocês passem aí o tecido principal na manta, passam uma costurinha em volta e a gente já vai pra máquina pra costurar a nossa maletinha que vai ficar linda de morrer. Meninas, então a gente vai começar a preparar a parte do bolso, tá bom? Eu tô aqui, cortei uma vez no tecido e uma vez no TNT 80, pode ser 80 ou 150, o 150 ele só é bem mais firme, tá? Então se for fazer em máquina doméstica, eu recomendo que seja o 80 mesmo, tá bom? Quem quiser pode usar um tecidinho aqui de forro, eu usei só aqui do lado de fora e eu acho que vai ficar legal assim, tá bom? Aqui eu cortei um pedaço de zíper, um pouquinho maior que o comprimento do meu bolso, veja, ele tá sobrando um pedacinho de cada lado, tá? E cortei uma tirinha aqui, ó. Ela tem o mesmo comprimento do meu bolso e aqui ela tem 3 centímetros, que eu vou fazer o debrum, que é o detalhe do zíper. Mas quem quiser fazer com viés, pronto, pode fazer também, tá bom? Então vamos lá, ó. O primeiro passo que a gente vai fazer, tô aqui só com o meu tecido, vou pegar o zíper, os dentinhos do zíper, coloco aqui de frente com o meu tecido, já venho aqui com o forro, que é o TNT, e coloco aqui em cima do zíper, e aqui eu passo uma costurinha. Olha só então, costurinha feita, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Vai ficar o tecido aqui na frente e o TNT atrás, e aqui eu vou rebater uma costura embaixo do zíper.
Costurinha aqui do acabamento embaixo do zíper feito. Agora sim eu vou pegar esse debrum. Quem quiser fazer direto com o viés pronto, vai só colocar o viésinho aqui e passar uma costurinha, tá? Mas quem for fazer com o próprio tecido igual eu, vai pegar a tirinha que eu tô do lado avesso do zíper e vai pôr estampa do tecido de frente com o avesso do zíper e vou passar uma costura aqui. Passada a costurinha, agora a gente aqui do lado de fora, aqui do lado direito, ó, meu retalhinho de debrum tá aqui. O que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar uma vez e dobrar outra, e ele vai fazer esse acabamento aqui, tá bom? E aí aqui a gente vem e passa uma costura. Olha só então, o debrum está colocado. Agora a gente vai pegar aqui um dos cursores e vamos colocar, ó, por isso que tem que deixar a beiradinha sobrando, tá? A gente corta um pouquinho os dentinhos, introduzo o meu cursor aonde eu não dei o pique, trago ele até o pique e vem, olha só, deixo ele aqui no meio, olha que bonitinho que vai ficar com o cursor de bicicleta, tá? Agora eu vou pegar aqui a parte do espelho, tá? Tá aqui a parte do espelho que já coloquei a mantinha aqui atrás. Aí eu vou posicionar o meu bolso aqui, tá? Tá sobrando um pouquinho de TNT aqui, gente, eu vou tirar, acho que eu cortei a mais. Aí. Então a gente vai posicionar bem certinho aqui embaixo, ó, curvinha com curvinha, tá? E vou alfinetar, depois que alfinetar eu vou passar uma costurinha aqui em cima. Bom, meninas, olha só, passei a costurinha aqui no debrum, aproveitei, passei uma costurinha em volta segurando o bolso, tirei os excessos do zíper e já coloquei a minha etiqueta, tá? Aí, gente, eu vim aqui atrás, ó, e pus o TNT, que vai ser o meu forro, aí vocês coloquem o que for em forro de vocês, tá? Isso eu fiz na outra parte do espelho também. Agora a gente vai preparar aqui rapidinho a alça. Eu tô aqui com ela já dobradinha, vou explicar pra vocês, vocês vão cortar 2 vezes a medida da alça, tá? Que tá na descrição. Aí vocês vão dobrar o meio, passa o ferro, abre, dobra a extremidade de cá, passa o ferro, dobra a outra, passa o ferro, ficou desse jeito, a gente dobra a última vez, tá? E ela vai virar essa tira. Aqui dentro, pra dar uma estruturinha na alça, eu vou pegar aqui uma alça de nylon, tá? Que é aquelas prontas que a gente compra aí nas lojas de armarinho. Pus aqui dentro e fecho, tá bom? Aqui eu vou colocar alguns alfinetes. Deixa eu só dobrar bem direitinho aqui. Olha só, gente, dobrei bem direitinho, coloquei alfinete, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar 2 costurinhas aqui na minha alça, uma do lado de cá e outra do lado de cá. Vou aproveitar também e passar mais 2 costurinhas aqui no meio para dar uma reforçada nessa alça. Olha só, meninas, fiz aqui a costurinha na alça, foi assim que ela ficou e agora a gente vai posicionar ela aqui. Primeiramente, a gente precisa marcar o centro do espelho. O que eu fiz? Ó, eu dobrei, juntando bem certinho, voltinha com voltinha. Aqui eu peguei a tesoura, ó, e dei um pique. É um pique pequenininho, só pra centralizar. Aí eu vou pegar aqui, ó, a minha régua e a minha caneta. E eu vou fazer uma marcação a partir do pique aqui que a gente fez no centro. Pro lado de cá eu vou marcar 7 centímetros. E pra cá 7 centímetros. Marquei com a caneta, vai ser nessa marcação onde eu vou colocar a alça, tá? A alça a gente pega ela assim, ó, faz esse movimento pra quê? Pra ela não ficar torcida. Esse movimento, coloco uma pontinha em cima de uma das marcações, aí vem aqui a outra pontinha em cima da outra marcação, tá? Aí o
ó, ficou assim. O que eu vou fazer? Passar uma costurinha com retrocesso bem aqui nas duas pontinhas da alça pra fixar essa alça e a parte do espelho já vai estar pronta, tá? Eu já fiz isso na parte de trás, ó. A alça já tá aqui, já tá prontinha desse lado, tá? Agora a gente vai pra parte do canal do zíper, então eu vou pegar aqui, ó, o que é forro e o que é principal e também o zíper. É um pedaço de zíper que seja maior aqui que o nosso canal, tá bom? Aqui eu tô com 2 vezes do canal do zíper no tecido principal, já estruturado na manta R2 e 2 vezes do forro. O que eu vou fazer? Vou pegar o canal do zíper, vou pegar aqui o meu zíper e pôr os dentinhos aqui, ó, virado de frente pro canal. E aqui na beiradinha eu passo uma costurinha. Feita a costura, aí eu vou pegar o forro, vou pôr aqui, ó, o forro de frente com o avesso do zíper e passo uma costurinha aqui. Olha só. Aí o que eu vou fazer, ó, vou pôr esse forro pra trás, tá? E vai ficar assim, ó. Aí aqui eu vou rebater uma costurinha na beiradinha do zíper. Passei a costurinha aqui na beiradinha do canal. Agora, gente, desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o meu principal aqui, o lado direito do zíper, vou pôr de frente aqui, passo uma costurinha na beiradinha do zíper, depois eu pego o meu forro, coloco em cima e passo uma costurinha, viro pro lado direito e rebato, tá bom? Bom, meninas, olha só, parte do canal do zíper pronta. Agora a gente vai fazer os puxadorzinhos pra colocar na lateral aqui, uma de cada lado, só que antes vamos pôr o cursor, né? A gente não pode esquecer do cursor. Nesse bolso principal eu vou colocar 2 cursores lindos, combinando com o meu tecido. Então, pra isso, eu vou colocar um cursor de cada lado, ó. Um eu coloco dessa pontinha aqui. Trago ele, deixo ele aqui no centro. Aí, ó, eu viro e agora eu venho na outra pontinha pra colocar o outro cursor, porque assim os dois vão se encontrar lá no centro. Ó, tá pegando aqui. Deixa eu cortar um pouquinho. Por isso que é sempre bom a gente deixar a pontinha, tá? Começou a enroscar, a gente corta um pouquinho. Coloquei então os 2 cursores, olha só que bonitinho que ficou, tá? E agora a gente vai fazer os puxadores pra pôr nas pontinhas. Aqui eu tô com um quadradinho que vai estar a medida na descrição. Eu vou dobrar ele ao meio, vincar aqui com a unha, aí eu abro, dobro essa outra pontinha, tipo igual a gente fez a alça, tá? Aí vem aqui do lado também, ó, pronto, ele ficou assim, aí a gente dobra a última vez. Vou passar uma costurinha de cada lado. Olha só como que ficou, aqui eu já tinha feito o outro. O que a gente vai fazer, ó? Vou dobrar ele ao meio assim. Vou posicionar ele bem aqui na pontinha do zíper, ó. Posiciono ele aqui e passo uma costurinha. Isso eu vou fazer nas 2 pontinhas. Olha só então, meninas, ó. Coloquei os 2 puxadores. Agora a gente vai pegar a parte do fundo da maletinha, tá? Que aqui tá a principal, já passei aqui na manta e o meu forro de TNT. O que a gente vai fazer aqui, gente? Preste atenção. Ó, vou pegar
essa beiradinha aqui onde eu pus o puxador e vou pôr de frente, ó, estampa de frente com estampa. E a gente passa uma costurinha. Olha só, passei a costurinha. Agora aqui, ó, do lado do avesso do zíper, eu pego o forro do fundo da bolsa e vou colocar aqui, ó. Agora sim eu posso passar uma costura dando uma distância de um pé de máquina, tá? Olha só, não precisa cortar, não precisa refilar, porque aqui a gente precisa que deixe essa beiradinha pra dar um reforço mesmo, tá? E aqui, gente, ó, vou puxar desse jeito, ó. O que é fundo da bolsa de um lado e o que é canal do zíper do outro. Pra quê? Porque aqui agora a gente vai passar uma costurinha de reforço aqui, ó, rebatendo. Ó, tá bom? Olha só. Agora eu quero que vocês reparem aqui nessa diferença. O fundo da bolsa da minha peça ficou maior que o canal. Porque quero que vocês deem um zoom no calcador que eu tô usando. Ó, é mega fininho, calcador fininho de pôr zíper. Por isso aconteceu essa diferença aqui, ó. Tá bom? Mas se você fizer aí na máquina doméstica ou fizer com calcador normal de máquina industrial, pode ser que não dê essa diferença, mas se der, a gente precisa refilar. Depois eu vou tirar as beiradinhas aqui desse fundo da bolsa, porque tudo tem que estar da mesma largura, canal do zíper e fundo da bolsa, tá? Dei uma paradinha só pra dar essa explicação, pra que vocês não fiquem sem entender. Agora, gente, nesse momento eu vou parar, vou desligar a máquina, vou pegar aqui o espelho da bolsa, ó, vou até mudar a câmera de posição. Por quê? Aliás, eu não costurei a alça, gente, eu vou costurar já já, deixa eu só explicar. O que acontece, gente? Eu passei as medidas pra vocês aqui, principalmente do canal do zíper, um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior. Porque agora a gente vai medir ele todo aqui em volta, ver o que vai dar certinho e cortar o que precisa cortar. Fazendo dessa maneira, nunca vocês vão ter problema na hora de fechar o fole, porque aqui a gente tá formando fole. Eu vou só costurar aqui a alça, que eu esqueci. Pronto, meninas, costurei a minha alça e agora eu vou usar, ó, esses clipes pra costura, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, do canal do zíper. E aí, gente, ó, eu venho pondo em toda a volta, tá? Eu vou colocar clipes em toda a volta aqui, unindo o fole com o espelho. Bom, meninas, ó, coloquei clipes em toda a volta, deixa eu tirar aqui o zoom, aí, ó. Coloquei clipes em toda a volta e aqui chegou as duas pontinhas, ó. A minha ficou sobrando um pouco, tá? Provável que o de vocês também fique, porque antes eu passar a medida sobrando do que faltando. E aí vocês vão organizar nesse momento, ó. O que a gente precisa? Essa parte precisa passar apenas 1 centímetro dessa. A minha tá passando acho que uns 2 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouquinho. Ó. Opa. Cortei e ficou aqui, ó. 1 centímetro. Por que tem que deixar esse 1 centímetro? Porque aqui a gente ainda vai unir esses dois, ó. Tá? Então esse 1 centímetro que tem que sobrar do encontro aqui é pra fazer a junção. Tá bom? Fazendo esse esquema, gente, nunca mais vocês vão ter problema de montar toda a bolsa e na hora que for fechar o fole, ficou sobrando, né? Então é sempre legal fazer esse teste aqui, por isso eu passei a medida um pouquinho maior pra vocês,
para vocês fazerem esse esquema, tá? Feito isso, deu certinho, pronto, desmanchou e agora sim a gente vai fazer a emenda do fole do outro lado aqui, ó. O que eu vou fazer, gente, ó? Vou colocar lado direito do fundo com o lado direito do canal. Passo uma costurinha aqui. Passou a costura. Aí eu venho aqui, ó, com o forro, coloco aqui e passo outra costura. É sempre legal dar um retrocesso quando passar em cima do zíper, tá? Ficou assim, essa pontinha de zíper eu não vou tirar, é legal deixar, é uma segurança pra esse zíper não soltar. Aí eu venho aqui e vou passar uma costurinha aqui nessa beiradinha também, igual a gente fez do outro lado. Então, pessoal, ó, ficou assim, ó, tá? O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou acertar o que eu tiver que acertar. Como eu disse, o canal do zíper tem que estar da mesma largura que o fundo da bolsa. Então eu vou dar uma paradinha no vídeo. E o que eu vou fazer? Vou cortar aqui esse beiradinha que tá sobrando do fundo e vou passar uma costurinha na beiradinha, em toda a volta dos dois lados, tá? Bom, meninas, eu refilei, passei a costurinha, ó, na beiradinha dos dois lados. E aqui dentro, gente, eu já coloquei viés, vou explicar, tá? Ó, esse é o viés que a gente vai fazer o acabamento, tá bom? Eu recomendo que vocês usem um viés da mesma cor do material que estiver usando de forro aqui. Tô usando TNT, então vou usar um viés branco. Como que eu fiz, gente, ó? Esse aqui é o viés daquele mais larguinho, tá? Olha só. Eu abri uma das beiradinhas, posicionei aqui, ó, e vim passando a costurinha com ele aberto em toda a volta, bem na beiradinha, olha só. E eu fiz isso nas duas extremidades, em toda a volta mesmo, ó. Olha aqui, ó, onde eu comecei, onde eu terminei. Depois a gente vai fazer o acabamento com isso aí. E aí, gente, o que eu fiz? Eu preciso fazer agora a marcação dos meios, todos os lados. O que eu fiz? Aqui eu encostei, ó, aonde começa e aonde termina o meu viés bem certinho. Alinhei e dei um pique aqui, olha, marcando o centro em cima e embaixo. Eu fiz a mesma coisa no espelho. Aqui em cima já estava marcado o centro que eu marquei com um pique na hora de pôr as alças, mas eu dobrei e marquei o centro aqui embaixo. Na outra parte também, porque agora a gente vai começar a colocação. O que eu vou fazer? Vou virar o meu fole do lado avesso e vou aqui do lado do canal do zíper. O pique que eu fiz aqui, eu vou encostar com o pique do espelho. Aí eu pego e coloco aqui um clips, um de cada lado, ó. Aí eu venho embaixo, gente, ó, pique com pique. Vou colocar 2 clipes. Olha só. E aí, eu vou passar primeiro uma costurinha desse tamaninho aqui, aonde tem o encontro dos centros. Por quê? Porque assim eu sei que não vai se mexer, que vai ficar marcado bem certinho, tá? Pronto, ó, já foi de cá. Olha só, agora aqui embaixo também. Pronto, aqui embaixo, ó, como em cima já tá demarcado, agora eu já vou passar a costura em toda a volta, tá? O que eu vou fazer, ó, a gente vem juntando aqui, ó, principalmente na hora da curvinha, gente, ó, tem que fazer bem certinho. Quem quiser colocar clips em toda a volta, pode colocar. Eu já vou aqui direto, que eu acho mais fácil, mas quem tiver segurança de colocar clips tudo primeiro, pode fazer, tá bom? E assim a gente vai fazer essa costura em toda a volta.
prontinho, meninas, ó, encaixou certinho, né, porque a gente já mediu, certo? E agora, antes da gente pôr a outra parte, eu vou virar e verificar se tá tudo certinho, se precisa às vezes fica algum cantinho sem costura, tá? Então é legal a gente verificar tudo, ó. Tá tudo certinho, tá ok? Aí sim, vamos voltar aqui do lado avesso. Porque agora a gente vai fazer o mesmo processo com outro espelho, ó. Vou juntar pique com pique em cima e juntar pique com pique embaixo. Vou fazer o mesmo esquema. Aqui onde eu juntei o pique, passo uma costurinha em cima, aqui embaixo outra costurinha e fecho em toda a volta. Bom, meninas, olha só, costurei a outra parte, tá? Deixa eu tirar esse zoom aí. Costurei a outra parte. O que eu fiz? Eu desvirei, verifiquei se tá tudo certinho. E agora a gente só vai fazer o acabamento do viés. Lembra aquele viés que a gente costurou? Ele tá aqui. E aí aqui, ó, a gente só vai dobrar ele sobre e fazer a costurinha, ó. Só dobra ele aqui e vem fazendo a costurinha de acabamento em toda a volta, tá? Bom, meninas, depois que eu fiz o acabamento com o viés, eu desvirei a minha maletinha e ela tá pronta, tá? Eu nem passei ela, tá até um pouco amarrotada, mas aí vocês passam tudo direitinho, tá bom? Mas ela fica aí um tamanho bem legal, olha que bonitinha que ficou com os cursores. Quem quiser adquirir o kit pra fazer a maletinha igual a minha, tá? Vou deixar aí o link, olha, ficou linda, bonitinha, ótima pra vender aí pra enfermeira, pra mamãe que vai sair com o bebezinho, uma bolsa de passeio, né? Essa daqui eu vou ficar pra mim, porque eu adorei esse tecido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, a sua opinião, talvez para a próxima aula. Eu vou ler e responder todos com muito carinho. Eu espero que vocês façam as maletinhas de vocês. Quem fizer, posta lá no meu grupo do Facebook para mim ver, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.